Malaquias capítulo 3. Abra seu coraçãozinho, nós não vamos falar do dízimo. Eu falo em Malaquias 3, a gente pensa logo em dízimo. Fica tranquilo, vai ser bem pior do que isso. No final você vai preferir que eu tenha falado de dízimo, pode ter certeza. Coloca a sua mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse ambiente, muito obrigado por essa casa, muito obrigado por todos aqueles que chegaram até esse lugar. Muito obrigado pela fome que tem nesse lugar, muito obrigado pela disposição de ouvir a tua voz. Eu oro para que cada pessoa que entrou nesse ambiente nessa manhã seja completamente impactado pela tua palavra, pela tua presença. Nós louvamos o teu nome, nós nos assentamos aos teus pés, nós queremos aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Marca-nos nessa manhã, Jesus. Essa é a nossa oração, em teu nome. Amém. Malaquias capítulo 3. Geralmente eu falei aqui na sexta-feira. Geralmente quando eu vou ministrar em um lugar fora da igreja local, que eu faço parte, dificilmente eu oro pedindo para Deus uma palavra nova para ministrar, porque eu penso que aquilo que Ele nos deu para ser repartido. Então geralmente, por onde eu vou, a minha oração é para entender o que aquela localidade está vivendo, o que aquela igreja local está vivendo e como eu posso cooperar com aquilo que eles estão vivendo. Eu sempre fico ligado, por exemplo, na música antes da palavra, para ver se vai cantar alguma coisa que tem a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. E eu fiquei muito feliz porque hoje nós cantamos uma das canções aqui que fala sobre o glorioso dia, que fala sobre a vinda de Jesus. E é muito bom saber que essa casa pensa nisso, não é? É muito bom saber que vocês não estão presos apenas no presente, mas que há uma esperança com relação ao futuro. Amém? Tem um material que a gente está escrevendo, nós vamos lançar depois como um livro, que fala justamente sobre a esperança de um futuro glorioso. Eu falei aqui ontem à noite que a maneira como você olha para o futuro vai definir a forma como você vive no presente. Não tem como você olhar para o futuro sem uma visão clara e isso afetar a tua vida. A maneira como você enxerga o dia do Senhor precisa afetar a maneira como você vive hoje. E eu falei aqui ontem que uma das coisas que nós não poderemos fazer quando esse grande dia chegar é começar a nos preparar, porque não vai dar mais tempo. A preparação precisa ser urgente. Amém? Então, quando nós olhamos para o futuro, quando você olha para o dia do Senhor, eu quero começar essa manhã te fazendo uma pergunta: o que você sente? O que ocupa o teu coração quando você pensa a respeito do dia em que Jesus virá tocar a terra? Algumas pessoas olham para esse dia com pavor, com medo. Algumas pessoas, elas olham para esse dia com esperança, não é? Então como que você enxerga esse dia? Algumas palavras vão dizer, principalmente através do profeta Joel, que o dia do Senhor será um dia grande e terrível. Como assim, pastor? Como assim um dia do Senhor vai ser grande e terrível? O que vai determinar? O que vai definir? Porque ele não está falando de dois dias diferentes, um grande e outro terrível. Ele está falando de um dia só, que será grande e terrível. Algumas versões vai dizer glorioso e terrível. Você entende isso? O que define como será esse dia? A maneira como você está vivendo. Para algumas pessoas, dependendo da forma como ela estará vivendo, dependendo do tipo de pessoa que ela será nos últimos dias, o dia do Senhor será um dia glorioso. Para outras, dependendo da forma como ela está vivendo, esse mesmo dia será terrível. Assim como para Noé e sua família, o tempo do dilúvio foi um tempo de provar da manifestação e da proteção de Deus. Porém, para o restante do povo, foi um dia terrível de destruição. Você entende isso? Eu queria começar lendo essa palavra com você em Malaquias capítulo 3. E nós vamos começar a edificar a partir desse fundamento, a partir desse pensamento. Malaquias capítulo 3, versículo 1 fala assim:
enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e como prata, até que levem ao Senhor as ofertas com justiça. O profeta Joel, o profeta Amós, ele faz uma pergunta no capítulo 5. Ele pergunta assim: o que vocês esperam do dia do Senhor? Qual é o sentimento que há no seu coração com relação a esse dia? Aí ele começa a explicar. Ele fala assim: porque o dia do Senhor será como um homem que, fugindo de um leão, Amós capítulo 5, verso 18 e 19, será como um homem que, fugindo de um leão, se encontra com um urso, entrando em sua casa, colocando a mão na parede, é picado por uma serpente. Você entendeu isso? Provavelmente não. O que Amós está querendo dizer? Ele está dizendo assim, o dia do Senhor não tem para onde você fugir. No dia do Senhor, para onde você for, você será encontrado. Não tem onde se esconder. E aí eu lembro do salmista, quando ele diz que para onde nós nos esconderemos da sua face? Se nós formos para o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se nós somos para as profundezas do mar, ali Ele está. Então preste atenção numa coisa: o fato é, não tem como você fugir desse dia. Se não tem como você se esconder e fugir, nos resta apenas uma opção: eu preciso me preparar. Você concorda comigo? Eu preciso me preparar. E esse questionamento que Malaquias faz aqui tem sido uma trombeta dentro de mim nesses últimos meses. Tem sido algo que tem me incomodado, isso tem ocupado o meu coração nesses dias. A pergunta que ele faz é: quem suportará o dia da sua vinda? Porque, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, com relação aos últimos dias, e o meu desejo aqui não é trazer medo, não é trazer, talvez o seu coração vai ser cheio de temor, mas o que eu quero é despertar você para uma vida de preparação. O que eu quero que você entenda é que, com relação aos últimos dias, a nossa preocupação não deve ser com o dia ou com o tempo. A questão não é quando ele virá, mas é como eu estarei quando esse dia chegar. Você entende isso? Nós não queremos aqui chutar uma data, nós não queremos aqui fazer conta para descobrir o dia. E, querido, não me importa. Se eu estou pronto, se eu estou me preparando, ele pode chegar agora, como ele pode chegar amanhã. A grande questão com relação aos últimos dias não é o serviço que eu estarei desenvolvendo quando esse dia chegar. A sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele começa a descrever mais ou menos o cenário dos últimos dias. Ele fala que a terra vai ser desnudada, que o fogo virá tocar a terra. E ele começa a falar do cenário. Aí no versículo 11 ele faz uma pergunta. A pergunta que ele faz não tem a ver com a movimentação, não tem a ver com o tempo. A pergunta que ele faz diante da certeza que tudo isso acontecerá, que tipo de pessoa nós devemos ser? Então, a grande questão dos últimos dias não é o tempo e não é o trabalho. A grande questão é o tipo de gente que ele irá encontrar quando ele voltar. Que tipo de pessoa ele irá encontrar? Então a nossa principal preocupação como igreja deve ser cada dia mais nos tornar o tipo de pessoa que ele espera encontrar quando voltar. O que Malaquias está falando aqui é que ele irá nos preparar para esse dia. Então todos nós que cantamos sobre a vinda de Jesus, que cantamos sobre o glorioso dia, que falamos sobre o tempo em que ele virá estabelecer o seu governo e o seu trono sobre as nações,
Nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos nos submeter a esse processo de preparação. E ele se compara aqui a alguém que trabalha como um ourives, que purifica o ouro, como alguém que lava uma roupa. Você entende? E aí no verso 3 ele diz que esse processo não será rápido, ele irá sentar. Sabe por que ele vai sentar? Porque vai demorar, meu amigo. Esse processo de preparação irá demorar. Como ourives, ele vai tirar, ele vai arrancar de nós toda a impureza. Como um lavadeiro, ele vai arrancar de nós toda a sujeira. Então a grande questão é que eu e você precisamos nos submeter a esse processo. E a pergunta que eu faço é: você está disposto a isso? Você vai entender com o passar do tempo nessa manhã, e você vai começar a perceber a forma como as coisas estão acontecendo no cenário nacional e até internacional. Você vai perceber que no presente as coisas estão se encaminhando para esse dia. Então, muito tem se falado, irmãos, sobre a necessidade de se levantar um povo, de se preparar um povo que irá suportar esse processo. Eu tenho falado lá na igreja que eu sou pastor, que uma das maiores demandas desse tempo, um dos maiores desafios que nós temos como pastor, como líder, como aquele que está trabalhando, que está ocupando a posição de frente da igreja, uma das maiores demandas desse tempo é levantar um povo que irá suportar as pressões dos últimos dias. Porque deixa eu te falar uma coisa, e eu não quero ser aqui o profeta do caos, mas irmãos, as coisas não irão melhorar. A coisa só vai de fato ser resolvida quando Yeshua vir e estabelecer o seu trono sobre a terra, porque isso vai acontecer. Então assim, nós precisamos nos preparar para dias de pressão. Esses dias estava conosco lá em São Luís o pastor Michael Barroco, é um missionário que toca em muitos lugares, tem contato em muitas nações. E quando estourou essa questão lá do Afeganistão, não é? O Talibã retomando o território, ele faz parte de um grupo que tem vários líderes de missões no Brasil todo e nas nações. E eles passaram muitas informações verídicas que você não vê na grande mídia. E algumas informações eram como, por exemplo, um grupo de missionários que estavam há 20 anos no Afeganistão, desenvolvendo um trabalho de 20 anos, e quando os Estados Unidos, em março desse ano, anunciou que iria retirar suas tropas do Afeganistão, a missão que eles fazem parte começou a retirar os seus missionários, e um grupo de missionários mandou suas mulheres e suas crianças e disse assim: não, nós não podemos ir embora daqui, nós não podemos ir embora daqui, porque nós não podemos largar essa nação de lado depois de 20 anos de trabalho, porque senão o cristianismo será estipado dessa nação. E eles começaram a se despedir das suas esposas e dos seus filhos, como se fosse a última vez, e que talvez eles jamais iriam vê-la novamente. Sabe qual é a forma que eles têm identificado os cristãos naquela nação? Através de aplicativos de Bíblia no celular e através de reuniões como essa. Irmãos, Bíblia no celular, beleza, mas gente, reunião no meio de uma situação como aquela, como assim? Como assim esses caras ainda têm, coragem de se reunir? Como que essas pessoas ainda têm coragem de ir para um lugar e se reunir com um grupo de irmãos, sabendo que a qualquer momento alguém pode entrar pela porta principal da igreja e matar todo mundo? E cada vez que eu ouço notícias como essa, eu vou me envergonhando ainda mais do cristianismo que eu estou vivendo. Porque, irmãos, muitos de nós temos toda a liberdade de ir e vir. Nós temos toda a liberdade de carregar não só um aplicativo no celular, como uma Bíblia debaixo do braço. E muitas das vezes nós assim não fazemos. Nós temos toda a liberdade de levantar e escolher se vamos para o culto ou não. E provavelmente nós iremos para o culto e sairemos daqui para almoçar por aí, um churrasco, depois do culto da noite comer um hambúrguer, uma pizza. Mas os caras vão para o culto lá sem saber se vão voltar com vida. Você entende o nível do cristianismo, irmãos?
Você entende o nível da pressão? Imagina você sair de casa para se reunir dizendo assim: cara, gente, Deus abençoe, eu estou indo para o culto, mas eu queria dizer para vocês que eu amo vocês, não sei se eu vou voltar. Nós temos toda a liberdade do mundo e às vezes decidimos ficar em casa porque estamos cansados demais, passamos a semana toda trabalhando na frente do computador, ou passamos a noite toda mexendo nas redes sociais, e aí fui dormir 5 da manhã e acordar 8 horas da manhã para ir para uma reunião, é muito complicado. Você poderia pensar assim: esses caras não precisavam fazer isso. Afinal de contas, nós podemos adorar a Deus onde nós estamos. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa: há uma liberação especial de Deus quando os santos estão reunidos. E esses caras entenderam isso. Então eles não irão abrir mão de estarem juntos, mesmo que eles corram o risco de perder a vida. Eu me sinto um lixo como cristão diante de situações como essa. A primeira coisa que eu ia fazer era apagar o aplicativo da Bíblia do meu celular. E talvez você faria a mesma coisa. Então a coisa só tende a piorar, irmãos. E uma das maiores demandas das igrejas desses dias é preparar um povo que irá suportar a pressão. Porque assim, eu vou ser muito sincero com você, e eu não falo isso porque eu estou diante dessa casa, eu falo isso porque eu conheço a casa que eu sou o pastor. Eu falo isso baseado no que eu vejo no meu dia a dia na igreja local que eu pastoreio. Irmãos, a impressão que eu tenho é que a nossa geração não suportaria tudo isso. A gente não suporta ficar 2 horas sentado numa cadeira como essa. A gente já começa a olhar para o relógio e dizer: esse pastor está falando muito. Como é que pode? Uma semana de programação não precisa. Domingo já está suficiente. A gente não aguenta, irmãos, ficar meia horinha em pé cantando uma música que está passando a letra aqui. Imagine só reunir num lugar onde você não pode nem falar alto, porque alguém pode passar na porta e ouvir, e entrar no lugar, invadir e matar todo mundo. Nós temos todo o conforto na igreja brasileira e a gente... Você entende isso? Amém, gente? Então, a gente tem falado muito sobre os últimos dias, mas eu preciso entender que uma das maiores demandas dos últimos dias é o tipo de gente que ele irá encontrar quando voltar. O nosso foco, irmãos, precisa ser cada vez mais nos preparar para esse dia. Então, eu diria que o maior desafio nosso, como pastor, como discipulador, como líder de uma célula, como líder de um grupo, como líder de um ministério, o nosso maior desafio, queridos, é preparar pessoas que irão suportar os dias que virão. O maior desafio de um líder do ministério de adoração, do pessoal da música, não é preparar o cara que vai cantar melhor, tocar melhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: nos últimos dias, quando o negócio começar a pegar, a última coisa que você vai querer é tocar um violão. A última coisa que você vai querer é tocar uma bateria. Você vai ter que aprender a adorar a Deus sem mexer a boca. E nós vamos ver aqui, fundamentado e baseado no livro de Daniel, que você será vigiado. Você entende? As pessoas não virão na frente da igreja para saber se está tendo culto. As pessoas entrarão na sua casa para saber se você está orando. Então, eu sinto muito te informar, o Covid foi só um ensaio. Foi só um ensaio, irmãos. Então o questionamento que eu quero começar nessa manhã é: quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele será como um homem que foge de um urso e se encontra com um leão. Fugindo de um leão, entrará na sua casa, e casa é um lugar de segurança e de conforto. E ele vai entrar na casa e vai achar que está seguro, mas é dentro da sua casa que ele vai encostar a mão na parede e vai ser picado por uma serpente. Ou seja, num lugar onde você pensa estar mais guardado, nesse lugar você pode ser morto. Vocês estão entendendo isso? Então eu não sei se você tem conseguido perceber, mas irmãos, quanto mais o tempo passa, mais a pressão está aumentando. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E diante de tudo isso, diante dessa realidade, a impressão que eu tenho é que quanto mais as coisas estão ficando difíceis, mais a nossa geração está se tornando fragilizada.
Parece que a nossa geração está se tornando mais sensível. E a minha preocupação é que quanto mais a pressão está aumentando, menos a nossa geração se torna adequada para esse tempo de pressão. Irmãos, hoje em dia você não pode dizer mais nada para ninguém. Eu estava falando aqui ontem, a Babilônia pega os utensílios da casa de Deus e mistura na mesa do rei da Babilônia, e agora ninguém sabe mais o que é sagrado e o que é profano. E é justamente essa a realidade do nosso tempo. A impressão que a gente tem é que não tem mais nada. Sabe a unção do nada a ver? Cara, isso é errado. Não, nada a ver. Não, mas isso é sagrado. Não, nada a ver. A coisa misturou, ninguém sabe mais o que é sagrado e o que não é. Os princípios, irmãos, aquilo que era moral no passado está totalmente imoral no presente. E aquilo que era imoral no passado está totalmente normal no presente. E você não pode mais dizer nada. Então a pressão está aumentando e a nossa geração está ficando cada vez mais fragilizada. E o grande problema, irmãos, é que pessoas frágeis dificilmente suportam dias difíceis. Eu não sei se essa é a realidade de Belém, mas em São Luís a gente vê muita gente tirando a própria vida, porque a pressão é muito grande. A realidade externa é assim, pressiona todo dia, e a estrutura emocional está completamente comprometida. Então, quanto mais a pressão aumenta, mais fragilizada a nossa geração se torna. E isso me preocupa. Então, se nós quisermos de fato ter uma noção, irmãos, dos últimos dias, se nós quisermos de fato ter uma noção, nós precisamos olhar para as Escrituras. Irmãos, preste atenção. A Bíblia é uma história só. A Bíblia é um enredo só. De Gênesis a Apocalipse, ela segue um plano original. Não são várias histórias, é uma história só. Você está aí? E essa história fala do que aconteceu no passado, traz clareza com o que está acontecendo no presente e traz o entendimento do que acontecerá no futuro. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e ter clareza com relação àquilo que nos espera pela frente. Você entendeu isso? Quando você olha para algumas situações na Bíblia, é justamente isso que você vê acontecer. Por exemplo, Mateus capítulo 24, Jesus vai falar sobre os últimos dias. Preste atenção, Jesus está no presente, ensinando um grupo de pessoas, e Ele quer falar sobre o futuro, sim ou não? Você entende isso, né? Ele quer falar sobre o futuro. O que é que Ele faz? Ele pega um acontecimento do passado para trazer clareza sobre o futuro. Ele fala assim, os últimos dias serão como os dias de Noé. Então ele pega os dias de Noé, ele pega algo que aconteceu para trazer clareza sobre algo que acontecerá. Você está aí? Então quando eu olho para as Escrituras com essa perspectiva, a coisa se torna um pouquinho mais fácil para entender. Porque, por exemplo, se ele está dizendo que os últimos dias serão como nos dias de Noé, e eu quero entender o que irá acontecer nos últimos dias, eu tenho que olhar para quê? Nesse caso, para os dias de Noé. Eu tenho que olhar para o passado para entender o que vai acontecer no futuro. Eu estou me fazendo entender, irmãos? O profeta Isaías vai dizer que ele fala do fim desde o princípio. Então, se eu quero saber como tudo vai terminar, eu preciso olhar para como tudo começou. Se eu quero saber como tudo vai se concluir, eu não tenho que olhar para Apocalipse, eu tenho que olhar para Gênesis, porque ele fala do fim desde o começo. Por isso a gente fala sobre restauração. Uma outra oportunidade a gente vai falar sobre restauração. A restauração de todas as coisas. Ele não está... nós não estamos indo para um tempo de destruição de todas as coisas, irmãos. Nós estamos indo para um tempo onde todas as coisas serão restauradas e voltará ao seu padrão original. Tudo voltará a ser como Deus criou para ser. Irmãos, o pecado, ele mudou o homem, ele não mudou o plano. O plano de Deus não foi afetado por causa do pecado do homem.
O plano de Deus é eterno, e quando eu falo que ele é eterno, não tem a ver com o futuro, não tem a ver com o destino, tem a ver com a origem. Ele é eterno não porque ele estabeleceu algo para a eternidade, ele é eterno porque o que foi estabelecido desde a eternidade. Então, antes da fundação do mundo já havia um plano estabelecido, e quando ele disse haja luz, esse plano começou a ser colocado em ação. Então não pense você que quando Adão pecou no Éden, Deus ficou desesperado. Ai meu Deus, ai eu mesmo, né? Deus falando, não é meu Deus, é eu mesmo. E agora o que faz? Ele caiu. Não, irmão, a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, Jesus já tinha ido para a cruz. Você entende? Quando a gente fala sobre o Evangelho e fala sobre a criação, nós precisamos entender que o ponto central da criação não é a criatura. O ponto central da criação é o Criador. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que o Ângelo falou um pouco sobre isso, mas, querido, baixa um pouquinho a bola. Você não é essa Coca-Cola toda que você acha que é, não. Você não é o centro do coração de Deus, não. Você não é a pessoa principal é o Criador. Não pense você que Deus criou você porque ele vivia na eternidade carente, solitário, e disse assim, eu preciso criar alguém para me... Irmão, Deus é completo, Deus é pleno, Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Uma das características de Deus, uma das facetas do seu caráter é a independência. Deus é independente. O que significa isso? Ele não precisa de mim, de você. Ele não depende de mim, de você. O que ele vai fazer querendo você ou não. Então esquece essa história de que Deus precisava de alguém, de uma companhia. Não pense, cara, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que eu vejo o meu ministério diante da grandeza de Deus? Sabe um pai que tem um filho pequeno, pastor, e ele vai ali consertar alguma coisa, e o filho está ali por perto querendo ajudar, e ele pega uma colher e fala assim, tá, me ajuda aqui, filho. E o menino pega a colher e começa a mexer. E aí o pai vai lá e conserta tudo. Depois que ele termina de consertar, ele olha para o filho e fala assim, nossa filho, obrigado pela tua ajuda. Se não fosse você, eu não teria conseguido. Aquele menino com uma colher na mão fez alguma coisa. Aí o menino fala assim, tá bom papai. Aí ele sai com o peito inchado achando que ele resolveu o problema do pai. É só eu e você, irmão. Nós estamos trabalhando com uma colher na mão achando que estamos resolvendo o problema de Deus. Querido, Deus não depende de mim, de você. A única coisa que Ele quis foi nos incluir na sua ação. Noé, eu vou mandar um dilúvio, faz para mim uma arca. Você acha que Deus precisava de Noé para fazer arca, gente? Se ele fizesse assim, pum, aparecia 200 arcas na frente dele. Jesus está ressuscitando Lázaro, ele fala assim, ô Lázaro, sai para fora. Alguém pode tirar ali a pedra? O cara está ressuscitando um morto, ele não pode tirar uma pedra. O que é mais difícil, ressuscitar um morto ou arrastar uma pedra? Mas alguém tirar a pedra eu vou deixar você participar, vem. Me ajuda aqui. Então o meu ministério e o seu nada mais é do que Deus dizendo assim, tá bom, eu não preciso de você não, mas eu vou deixar você participar para você achar que é importante. Deus nunca fez nada porque é carente. Deus nunca fez nada porque lhe falta alguma coisa. A gente acha que Deus criou todas as coisas porque Ele estava se sentindo sozinho na eternidade. Irmãos, a relação da Trindade é uma relação eterna. Eles viviam juntos por toda a eternidade e ninguém sentia falta de nada. Sabe por que Deus criou eu e você? Não é porque lhe faltava companhia. Deus criou eu e você porque lhe sobrava amor. Não é porque faltava, é porque sobrava. A natureza de Deus é uma natureza doadora. Ele não criou porque faltava, Ele criou porque sobrava. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando Ele ama, Ele dá, irmãos. Então sabe por que Ele criou eu e você? Porque na eternidade Ele era o alvo do amor do Pai. E o Filho, com a sua natureza doadora, não aguentou ficar só recebendo amor. Ele precisava despejar amor sobre alguém. Aí Ele falou assim, então vamos criar alguém aí, vamos criar o homem. Então Ele não criou porque faltava companhia, Ele criou porque sobrava amor.
Você entende isso? Mas ainda assim, irmãos, Ele é independente, Ele não precisa de mim, de você. Ele é Deus apesar de nós. Você entende isso? Então nós precisamos ir para esse lugar. Nós precisamos olhar para as Escrituras. Se Ele diz que os últimos dias será como nos dias de Noé, eu preciso aprender com os dias de Noé sobre o que acontecerá nos últimos dias. Sempre foi assim. A Bíblia sempre fala do que aconteceu no passado, traz clareza com relação ao presente e vai trazer revelação com relação ao futuro. Por isso eu falei ontem aqui, Apocalipse capítulo 4, sobe para cá, porque eu vou te revelar os próximos acontecimentos. Você vai estar no presente, mas você vai estar ligado no que vai acontecer no futuro. E aí você vai se preparar antecipadamente. Enquanto todo mundo está vivendo de um jeito, você já está vivendo de outro. É bem verdade que vai parecer estranho para o tempo que você está vivendo, porque nunca faz sentido. Uma igreja que anda em revelação, ela anda na frente do seu tempo. E para o tempo presente ela é estranha, porque está todo mundo vivendo de um jeito, ela está vivendo de outro. Eu usei o exemplo ontem aqui de um estilista que está desenhando a roupa de inverno no verão. Quem está focado apenas no presente olha e fala assim: você está doido, moço, um calor desse, você está desenhando um casaco de pele. Mas ele pode responder: é porque eu estou olhando para o futuro, eu estou me preparando para algo que ainda irá acontecer. Irmãos, a arca não fazia sentido nenhum até o dilúvio cair. Antes do dilúvio o povo passava e provavelmente o povo dizia assim: olha, esse doido, o que está fazendo, irmão? Ele não é doidou, meu filho? Não, vai cair um dilúvio. Irmão, ninguém sabia o que era dilúvio, nunca havia chovido sobre a terra, pelo menos a Bíblia não fala. Mas quando a água começou a descer, meu amigo, quando a chuva começou a cair, quando as comportas da terra começaram a se abrir, a água começou a subir, diz para mim, em quem que aquele povo começou a pensar? Ah, então era por isso, agora faz sentido. Não tem problema de você ser o estranho da parada nesse tempo não, irmão. Não tem problema nenhum da igreja ser a igreja que está fora da moda nesses dias. Vai chegar uma hora que vão olhar e vão dizer assim: ah, então era por isso que eles viviam dessa forma, era por isso que eles viviam desse jeito. Ah, agora faz sentido. Você entende, irmão? Agora é hora de você falar amém, querido. Agora faz sentido. Então você olha para os dias de Noé. Eu te pergunto, irmãos, muitos de nós estamos nos preparando para uma fuga escapista. E assim, eu vou tocar num ponto que é muito delicado e provavelmente você vai ficar meio espantado. Mas depois você pode nos procurar, e aí, se a gente puder ter um tempo, a gente vai tirar a sua dúvida. Mas nós estamos nos preparando para uma fuga escapista. Nós estamos nos preparando, sabe o filme Deixados para Trás, quem já assistiu? O cara está pilotando o avião, de repente fica a sua roupa, puf, sumiu, bicho, cadê ele? Quem nunca sonhou, né, que houve um arrebatamento e você ficou? Se você nunca sonhou, você não sabe o que é pânico. As ruas, um caos, você acorda, olha tudo bagunçado, você vai no quarto, amor, ixi, cadê minha mulher? Da sua roupa. Aí você fala: e eu fiquei. A maioria de nós nos preparamos para esse dia. E assim, é bem verdade que a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que ele vem como um ladrão para aqueles que não o esperam. Então depende muito da maneira como você vive. Se você está se preparando para aquele dia, ele não vai ser como um ladrão para você. Você não vai ser surpreendido. Porque nos dias do dilúvio, a Bíblia diz que o povo estava distraído, e o dilúvio chegou e eles não perceberam. Irmãos, antes de chover, começam os relâmpagos, o tempo se fecha, o que é a primeira coisa que você fala? Eu acho que vai chover. Sim ou não? O nível de distração do povo no dia de Noé era tão grande que eles não perceberam uma tempestade chegando. Como assim? Como é que pode? Só que quando você olha para o dia de Noé, você vê dois tipos de gente. Você vê a família de Noé, que vivia se preparando para o dilúvio. E você viu o povo que vivia a sua própria vida. Quando o dilúvio chegou, eles não perceberam. Amém?
Quando Jesus fala que os últimos dias será como no dia de Noé, Ele está dizendo que nos últimos dias nós vamos encontrar esse mesmo cenário. Um tipo de gente que vive tão distraído com a sua vida diária, com a sua vida comum, que o dilúvio vai chegar, os últimos dias vão chegar, ele vai voltar e essa pessoa não vai, esse tipo de gente não vai perceber. Agora preste atenção. Quando a Bíblia fala dos dias de Noé, lá em Gênesis, ela diz que o povo vivia pecando. Quando o dilúvio chegou, eles não perceberam. Depois você lê em casa. Mas quando Jesus fala dos dias de Noé em Mateus, ele diz que o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. E ponto. Ele não fala em pecado. Irmão, comer e beber é pecado? Só se for demais, né? Casar-se e dar-se em casamento é pecado? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. O que é isso? Isso é uma vida natural, uma vida normal, sim ou não? Você vive, todo dia você come e bebe. É normal casar-se e dar-se em casamento, sim ou não? Só que o que Jesus está dizendo é: olha só, os últimos dias o nível será diferente. Porque nos dias de Noé, o povo ficar fora da arca, eles tiveram que pecar. Mas nos últimos dias, para você ficar fora do reino, você não precisa nem pecar, basta você viver naturalmente. Viver normalmente já é suficiente para ficar fora. Você entende que é necessário um tipo de gente, irmãos? Não, mas eu não peco, eu vivo normal. Esse é o problema. O problema dos últimos dias não é o pecado. Irmãos, aquilo que é pecado, você sabe que é pecado. O problema é aquilo que você acha que nada a ver, e isso pesa sobre sua vida. Você entende, irmão? O problema dos últimos dias é uma vida natural, é viver de qualquer jeito, é levantar de manhã, ir para o trabalho, voltar do trabalho, dormir para acordar, para ir para o trabalho, para voltar, para dormir, para acordar, para o final do mês pegar o dinheiro, pagar as contas e trabalhar para pegar o dinheiro. É viver fora do plano, é viver sem propósito. Esse é o grande perigo. Amém? Aí a Bíblia diz que o dilúvio chegou. E quem foi destruído? Quem foi tirado da terra? Foi Noé e sua família, ou foram aqueles que viviam em pecado? Não, Noé permaneceu. Quem foi tirado da terra? O povo que vivia em pecado, sim ou não? Então, se os últimos dias serão como nos dias de Noé, e nos dias de Noé, quem foi tirado foi o povo que vivia em pecado, por que nos últimos dias ele vai fazer diferente? Por que nos últimos dias ele vai levar os que estão vivendo em santidade e vai deixar quem está vivendo em pecado? Não faz sentido. Você entende isso? Irmãos, preste atenção. Sabe qual foi o desafio de Noé? Não foi só construir a arca, o desafio de Noé foi reconstruir o mundo, foi restaurar as coisas. Preste atenção, a Bíblia diz que quando Noé está dentro da arca, ele solta uma pomba, e essa pomba vai dar uma volta, e aí ele percebe que a pomba, que o dilúvio ainda não tinha baixado. Chega um certo período que ele libera a pomba de novo, e ela volta com um galho de quê no bico? Você leu a Bíblia, você é crente. O galho de uma oliveira. Sabe o que isso significa? Deus está comunicando para Noé algo interessante. Deus está dizendo assim: Noé, fica tranquilo, cuide da sua família, cuide da arca, porque eu estou reconstruindo o mundo, eu estou refazendo o mundo. Não é? Irmão, o dilúvio havia enchido tudo, e essa pomba volta com o galho de uma oliveira no bico. Então, quando as águas baixam e Noé estaciona a sua arca, Deus está reconstruindo o mundo. Só que a Bíblia diz que Noé desce da arca, levanta um altar e faz o quê? Planta uma vinha. Eu te pergunto, onde que Noé achou uma muda de vinha para plantar? Já parou para pensar nisso? Aí você sabe o final da história. Ele planta uma vinha, a vinha dá certo, ele se embriaga com o fruto, o resultado daquilo que ele plantou. Irmãos, muito provavelmente Noé levou uma muda na arca. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe qual foi o grande problema de Noé?
foi querer acessar o mundo de Deus, trazendo para o mundo de Deus o seu estilo de vida velho. Antes de Deus chamar Noé para construir uma arca, ele era o quê? Um agricultor. E aí ele deixa de ser um agricultor para se tornar um carpinteiro. Ele deixa de cuidar das suas coisas para começar a trabalhar na edificação daquilo que Deus queria que fosse edificado. Só que quando as águas baixam, ele volta a ser um agricultor de novo. Ele volta para a sua vida normal. E aqui é que está o problema. Dificilmente, irmão, você cai quando está envolvido naquilo que Deus te mandou fazer. Geralmente quando você cai é porque você voltou a se envolver naquilo que você acha que tem potencial para fazer, naquilo que você acha que é o teu chamado principal. Não, aqui eu domino, essa área aqui eu domino. Aí é que está o perigo. Nós estamos entendendo isso, irmão? Então nós vemos Jesus pegando algo que aconteceu no passado para trazer clareza com relação àquilo que aconteceria no futuro. Pedro fez a mesma coisa em Atos capítulo 3. O Espírito veio, o povo foi batizado, foi aquele reteté doido. E aí o povo ficou meio confuso. Aí Pedro vai explicar. Você já parou para pensar como é que Pedro explica o que estava acontecendo ali? Ele fala assim: gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Já leu isso na Bíblia, né? Só que quando Pedro vai explicar o que foi profetizado pelo profeta Joel, ele não fala exatamente como Joel falou. Porque se você for ler o livro de Joel, ele diz que: e depois disso eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel está falando de uma postura sacerdotal, não é? Quando ele chama os sacerdotes para um posicionamento diante de uma realidade de juízo. Judá estava debaixo do juízo de Deus. O povo estava sofrendo, a agricultura estava sofrendo, o templo estava sendo destruído. Aí Joel faz uma convocatória. Deus convoca o povo através do profeta Joel, dizendo assim: ei, saia o noivo da sua recâmara, junta todo mundo, os sacerdotes rasguem o coração, não mais as vestes, clamem, orem, chorem. E aí o texto diz: e depois disso, depois desse posicionamento sacerdotal, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí Pedro vai explicar o que estava acontecendo em Pentecostes. Só que quando ele vai explicar, ele fala assim: olha só, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que Pedro faz? Pedro pega uma palavra do passado para trazer clareza com relação ao presente, mas trazer revelação com relação ao futuro. Presta atenção numa coisa: Pentecostes não foi um evento que aconteceu em Atos capítulo 2. Pentecostes foi um evento que começou em Atos capítulo 2. Irmãos, sabe qual será a consumação de Pentecostes? Quando ele voltar. Por isso que Pedro fala assim: ó, nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, para trazer um bálsamo para o seu coração. O pior tempo na terra serão os melhores dias da igreja. Enquanto a pressão vier sobre a terra, nós vamos desfrutar de um avivamento sem precedente. Nós vamos desfrutar de um derramar do Espírito como nós nunca vimos na terra. Essa é a palavra que nos espera no futuro. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos recorrer às Escrituras para ter clareza com relação aos últimos dias. Ah, eu acho que é assim. Não é eu acho, é o que está escrito. Amém? E um dos livros, irmãos, que mais clareia o meu entendimento com relação aos últimos dias é o livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos livros que mais me traz entendimento com relação à nossa postura. Porque, preste atenção, o livro de Daniel nos mostra um vislumbre daquilo que nós enfrentaremos nos dias que estão por vir. Porque, irmãos, o livro de Daniel, para você ter uma ideia, ele juntamente com o livro de Ezequiel, de Zacarias, parte de Isaías, é um livro que nós chamamos de livro escatológico. O livro de Daniel tem uma raiz apocalíptica dentro do Velho Testamento. Ele traz clareza com relação ao futuro. Então eu quero olhar para o livro de Daniel e eu quero mostrar para você, usando como fundamento a vida de Daniel,
qual deve ser o tipo de postura, qual deve ser o tipo de pessoa que os últimos dias espera. Amém? Então abra comigo Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel está na Bíblia, viu gente? Só procurar um pouquinho que você acha. Daniel capítulo 8. Amém? Você achou? Daniel capítulo 8, versículo 26. Olha comigo aí. Olha que interessante. E a visão da tarde, e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Está dizendo assim, Daniel, é o seguinte: o que eu te revelei, os teus momentos de devocional, tanto de manhã quanto de tarde, são verdadeiros. O que eu falei contigo é verdade. E eu preciso que você guarde isso. Eu preciso que você cele isso, porque isso não se refere apenas ao tempo em que você está vivendo. Eu quero que você guarde isso, porque isso está relacionado a dias que ainda virão. Amém? E ele foi mais específico. Olha comigo o capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel. Versículo 4. Ali ele está meio que concluindo o livro de Daniel. Aí no versículo 4 ele fala assim, ó: porém tu, Daniel, sela as palavras deste livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O que ele está dizendo, Daniel? Presta atenção. O que eu estou falando para você hoje vai ser necessário no fim dos tempos. Então guarda isso aí. Preste atenção, irmãos. Ele está nos entregando uma chave. Eu só erro se eu quiser. Existe um manual. Amém? Então vamos lá, preste atenção. É como se Deus estivesse dizendo assim, Daniel, algumas coisas que eu estou falando contigo aqui agora não servem só para os teus dias, servirá também para trazer clareza com relação ao futuro. O que Deus está falando com Daniel, irmãos, o que Deus está revelando, as experiências pelas quais Daniel passou, traz para nós um vislumbre daquilo que nós enfrentaremos nos últimos dias. É como se ele estivesse dizendo assim, olha só, preste atenção no que Daniel passou, porque vocês irão passar por algo muito parecido. Isso aqui é um exemplo. Se você olhar o capítulo 6 de Daniel, você não precisa ler para a gente avançar. O capítulo 6 de Daniel nos mostra uma história que no decorrer do tempo se tornou uma historinha para botar nossos filhos para dormir, não é? O meu filho mais velho, quando ele era pequenininho, a primeira coisa que ele pedia quando eu ia botar ele para dormir é: conta a história de Daniel, papai, na cova dos leões. A gente romantiza a parada, né? A gente começa a contar a história como se fosse algo romântico. Esse capítulo 6 do livro de Daniel nos mostra um dos 3 ataques que Daniel sofreu contra a sua fé. Preste atenção nisso. E o ataque contra a fé que Daniel sofreu no passado aponta para o ataque contra a fé que nós sofreremos no futuro.
Se você olhar o capítulo 3 de Daniel, por que aqueles caras foram jogados na fornalha? Porque eles não se prostraram diante da estátua do rei, sim ou não? Sim ou não, gente? No capítulo 6, por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele se prostrou diante do Deus verdadeiro. Ou seja, sabe qual que é o ataque dos últimos dias? É para desviar a nossa devoção. Daniel se prostra diante de uma estátua. Não vou me prostrar, você vai sofrer. Agora, Daniel, você não pode adorar a Deus, você não pode orar ao Senhor. Você está entendendo aí? Um dos ataques dos últimos dias é para mudar o foco da nossa devoção, é para nos fazer adorar qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja o Deus verdadeiro. E é para isso que nós estamos andando, irmãos. É nessa direção que nós estamos andando. Nós adoramos tudo e todos, mas quando é com relação ao nosso relacionamento com Deus, querido, você não pode ser tão radical assim. Mas você é radical no trabalho, você é radical na faculdade, você é radical no relacionamento, você faz loucuras de amor por alguém, mas quando é para Deus não pode ser tão radical assim. O que é isso? Mudar o foco da sua devoção. É fazer você se prostrar diante de ídolos. E ídolos, irmãos, é qualquer coisa e qualquer pessoa que ocupa o lugar de Deus. Teu relacionamento pode ser um ídolo, teu trabalho pode ser um ídolo, teu ministério pode ser um ídolo, a tua igreja pode ser um ídolo. Qualquer pessoa e qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida se torna um ídolo. Quantos estão entendendo isso? Então, a primeira coisa que fica clara, para mim pelo menos, quando eu olho para Daniel com uma perspectiva de futuro, é que o ataque dos últimos dias será contra a nossa fé. Amém? Será contra a nossa fé. Por isso que a Bíblia é muito clara quando diz que nos últimos dias o amor de muitos irá esfriar, porque o ataque dos últimos dias é para te tornar frio. Nós vamos falar à noite nós vamos aprofundar um pouco mais em martírio, e nós vamos te falar que, querido, a intenção do diabo não é te matar. O diabo não quer que você morra. O diabo quer que você esfrie. Diferente. Quem quer te matar é Deus, irmão. A Bíblia diz que a morte dos santos é vista com bons olhos pelo Senhor. O diabo não quer que você morra, o diabo quer que você esfrie, porque se você morre amando a Deus, ele te perdeu. O diabo te perdeu e Deus te ganhou. Agora, se você chegar nos últimos dias frio, provavelmente Deus te perdeu. E aí você sabe quem te ganhou. Então, nosso principal chamado para morrer, irmão. Agora é hora de dizer amém. Nosso principal chamado é para a morte. Pai, da mesma forma que tu me enviastes, eu envio estes. Para que Jesus foi enviado? Jesus foi enviado para morrer. Aí você fala assim: não, mas Jesus está orando pelos seus discípulos. Aí ele fala assim: antes que eu me esqueça, eu não estou orando só por estes, eu estou orando por aqueles que haverão de crer. Pegou. Chegou em mim e você. Você está entendendo isso? Então, os últimos dias, quando eu olho para Daniel, eu vejo que uma placa que aponta para os últimos dias é que os últimos dias serão dias de pressão. Quanto mais nos aproximamos do fim, irmãos, mais a pressão sobre aqueles que amam a Jesus irá aumentar. Nós estamos vendo o projeto de lei o tempo todo aí para nos travar. Tira a Bíblia da escola, irmão, é para nos parar. Então Daniel viveu debaixo de muita pressão, ele sofreu muitas ameaças, pelo simples fato de amar o Senhor. Irmãos, preste atenção, nós precisamos nos submeter, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos submeter a um intenso treinamento hoje, para que eu e você possamos suportar as constantes pressões e ameaças que nos esperam no futuro. Por isso eu falei para você, o tempo de começar a preparação é hoje, é agora. Então eu preciso aprender
Daniel a suportar essa realidade que nos espera, irmãos. Porque as pressões sofridas por ele no passado provavelmente serão muito parecidas com as pressões que nós enfrentaremos no futuro. Então, diante disso, irmãos, qual deve ser a nossa postura? No capítulo 6 de Daniel, no verso 4, então, deixa eu trazer um panorama rapidamente aqui. Daniel se tornou um dos líderes, juntamente com alguns outros coordenadores ali na Babilônia. Ele se torna um homem de frente, e ele fazia um trabalho tão exemplar que ele começou a se tornar, entre aspas, o queridinho do rei. E os seus companheiros de trabalho começaram a ter inveja dele. E aí eles tramaram cara, nós precisamos pegar esse cara. Precisamos pegar esse cara, porque ele está se destacando. Aí no verso 4, eles começam a pesquisar a vida de Daniel. Olha comigo o verso 4 do capítulo 6 de Daniel. Enquanto isso, os superiores procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino. Presta atenção aqui, ó. Daniel era um estadista. Daniel era um político, trazendo aqui para a linguagem de hoje. Irmãos, presta atenção. Nós temos hoje, assim, ó, vários irmãos nossos que são políticos, sim ou não? Nós temos vários homens de frente que estão ocupando cargos públicos. Daniel era um homem assim. Daniel era um estadista, ele trabalhava no governo. Então preste atenção, a mentalidade dos caras na época é a mesma mentalidade nossa hoje. Por exemplo, tem um pastor, tem um homem de Deus, que é um político, e você quer derrubar ele, o que é a primeira coisa que você faz? Eu vou começar a pesquisar como que é a vida dele no trabalho, como que é o trabalho público dele. É assim ou não é? E se eu te perguntar, se você pegar a maioria dos homens de Deus que ocupam posições públicas hoje e começar a averiguar a vida deles, você acha que você vai encontrar alguma coisa errada? Provavelmente. Provavelmente. Só que olha o que eles fizeram com Daniel. Continua lendo comigo. Procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro, nem falta dele. Sabe qual é o tipo de pessoa que vai suportar os últimos dias? Primeira coisa, são homens e mulheres de caráter. Não são homens e mulheres de unção, são homens e mulheres de caráter. Os últimos dias requer essa postura adequada. Irmãos, não é de qualquer jeito. Você encontra no versículo 4 o tipo de gente ideal para os últimos dias. Os últimos dias requer um padrão específico de pessoa. Vocês estão entendendo isso? A força dos últimos dias não estará no serviço. A força dos últimos dias não estará na agilidade de fazer as coisas. A força dos últimos dias não estará no seu ministério, não estará na sabedoria, no conhecimento. A força dos últimos dias estará no caráter. Antes de sermos um homem e uma mulher de Deus, nós precisamos ser pelo menos um homem e uma mulher de caráter. Porque nós temos vários homens de Deus que não são homens de caráter. Esses caras não vão suportar os últimos dias. Eu falo lá na igreja, macho, antes de ser um homem de Deus, seja pelo menos um homem. Antes de querer arrumar o mundo com as tuas ideias, arruma pelo menos a cama que você dorme quando você levantar. Lava pelo menos a louça na tua casa, antes de você querer sair por aí militando por alguma causa. Nós temos uma geração que quer botar ordem no mundo, mas não bota ordem na cama que dorme, irmão. Uma geração que quer mudar o mundo sentado numa poltrona na frente de um computador. Cara, não vai suportar os últimos dias. Quer botar ordem no mundo, você já pelo menos paga suas contas, irmão. Os irmãos vão casar lá na igreja, eu digo para ele, não, cara, você vai morar na sua casa. Mora com a gente na base, não, aluga uma casinha aí, paga pelo menos um ano de energia.
Pelo menos uma preocupaçãozinha quando seu gás acabar. Vira pelo menos um homem. Depois você vai botar as nações em ordem. Homem de caráter, querido. Vocês estão entendendo isso? Não puderam encontrar nele falta alguma. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém fosse no seu trabalho pesquisar sua vida, se alguém fosse na tua casa saber como você é como marido, eu falei aqui no primeiro dia, querido, nós temos muitos homens de Deus hoje no Brasil que são excelentes pregadores, mas são péssimos maridos para suas esposas. São excelentes cantores no ministério de louvor, mas são péssimos pais para os seus filhos. Ama agradar o pastor na igreja, mas não consegue agradar o pai dentro de casa. O pastor pensa, intercede, a irmãzinha já serve a água, mas sua mãe precisa de você lavar a louça da janta e você não consegue fazer isso. Nós queremos botar ordem na igreja, irmão, mas a gente não consegue servir na nossa casa. Nós queremos servir nas nações. Como que pode? O apóstolo Paulo ensinando Timóteo sobre um líder que precisa ocupar posição de liderança. Escute uma coisa. Quando Paulo começa uma das suas primeiras viagens missionárias, ele abre várias igrejas. Mas se você perceber, Atos capítulo 3, ele não coloca ninguém para liderar. Ele abre as igrejas e deixa sem líder. E somente depois da segunda e terceira viagem missionária que ele começa a estabelecer pessoas nas cidades. Sabe por quê? Porque é melhor não ter ninguém liderando do que ter um homem maturo na frente. Aí ele vai ensinar para Timóteo qual deve ser o perfil de alguém que ocupa ou que precisa ocupar uma posição de liderança. Eu tenho até que horas aqui, hein, gente? São 11h26. Quem é que decide? O pastor saiu, o pastor saiu. Então vamos ficar aqui, quando eles voltarem eles falam, né? Qualquer coisa a senhora me avisa aí, quando é que é para terminar, tá? A gente tem conversa aqui para emendar no culto da tarde, se quiser. Então, irmão, presta atenção. 1 Timóteo capítulo 3 tem uma lista ali de qual deve ser as características de um diácono ou de um presbítero. E é muito interessante porque ali tem 15 características de um bom obreiro. E dessas 15 características, só uma fala de talento. Ouça isso. 15 características, só uma fala de talento, que ele seja apto a ensinar. O resto tudo fala de caráter. Irmãos, alguém que tem que tocar esse violão e cantar ao Senhor aqui nessa igreja, ou na minha igreja, em qualquer outro lugar, o que eu preciso levar em consideração é, por último, o seu talento. Porque o talento pode até tocar o irmãozinho que está sentado na cadeira, mas é o caráter que atrai Deus. A motivação do cara que está aqui ministrando a adoração, e esse aqui era alto, viu? Era tu, né? A motivação daquele que está aqui ocupando esse lugar, que para mim é um lugar muito importante na igreja, a motivação pode comprometer o serviço. Irmãos, Deus não recebe só a minha ação, Deus olha para a minha motivação, Deus olha para o motivo que está me levando a agir. A minha ação pode ser de adorar a Deus, mas a minha motivação pode ser de me aparecer para os homens. A minha ação pode ser de adorar o Senhor, mas a minha motivação pode ser de ser melhor do que o irmão que está tocando do lado. Se essa for a minha motivação, eu já corrompi o serviço. Você está aí, irmão? Por isso que Jesus, quando vai chamar Pedro, depois de ressuscitar, ele fala assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas. É isso que ele fala primeiro? Não, ele fala assim: Pedro, tu me ama? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Primeiro ele sonda a motivação, depois ele envia para uma ação. Ele não fala assim: você tem que cuidar das minhas ovelhas porque você ama as ovelhas. Você não tem que cuidar dos perdidos porque você ama os perdidos. Tudo que você for fazer é porque você ama o Senhor. Você entende isso? Até para você dar comida para o morador de rua, irmãos, você precisa ter uma palavra de Deus.
Imagina se alguém fosse levar uma quentinha para o filho pródigo. A fome foi a isca que Deus usou para trazer ele para dentro da casa do pai de novo. Se alguém vai dar uma quentinha para o filho pródigo, ele não voltava para a casa do pai. Eu estou dizendo que é errado dar quentinha, não. Eu estou dizendo que é errado viver sem ouvir Deus. Ah, então eu vou parar de dar comida. Não, irmão, só comece a ouvir a Deus. É muito mais fácil a gente querer sair da posição do que a gente querer mudar de vida. Não é assim? Você que é líder, você passa por um problema, a primeira coisa que você pensa, o que é? Vou conversar com o pastor para sair do diaconato. E por que você não conversa com Deus para sair do pecado? Não é mais fácil? É assim ou não é? Eu quero sair da posição para me manter na vida pecaminosa. Não puderam encontrar nele falta alguma. Quando eu quero que alguém ocupe uma posição de liderança na minha igreja, geralmente, como que acontece nas igrejas? Eu olho para a pessoa, vejo o talento que ela tem e pego ela e boto para liderar. Mas Paulo fala assim, ó, Timóteo, esse cara precisa pastorear bem a sua casa. Então, irmãos, como é teu nome? Me ajuda aqui, Alberto, fica em pé bem aqui. Eu quero escolher aqui o Alberto, né? Quero escolher o Alberto para liderar alguma coisa aqui na minha igreja. Como que eu faço geralmente? Alberto, cara, quero que você lidere a diaconia. Você tem aptidão? Tem, então beleza. Agora a partir de hoje você é o líder da diaconia. Gente, o Alberto a partir de hoje é o líder da diaconia da igreja. Mas Paulo diz que não deve ser assim. Paulo diz que eu preciso olhar para Alberto e a última coisa que eu vou perceber no Alberto é o seu talento. Primeira coisa que eu tenho que olhar para o seu caráter. Ele precisa ser marido de uma só mulher. Para eu saber se ele é marido de uma só mulher e se ele pastoreia bem sua casa, eu tenho que conversar com quem? A mulher dele. Porque se eu perguntar para o Alberto, ele vai dizer que não é. Está doidinho para ser diácono? Ele vai dizer, não, oxi, pastorei bem demais. Aperta logo a mão da esposa aqui, ó. Não é, meu amor? Ele disse, não. Então eu preciso conversar com a esposa. Vem cá, dona Maria, dona irmãzinha aqui. Como é que é o Alberto em casa? Ih, irmão, aqui muitos de nós já seríamos reprovados. Não, mas passou no teste. Paulo vai dizer assim, beleza, Timóteo, passou no teste, passou. Agora você vai ver se ele pastoreia bem seus filhos. Para saber se ele é um bom pai para os seus filhos, eu tenho que conversar com quem? Os filhos. Vem cá, meu filho, como é seu pai dentro de casa? Ah, pastor, eu queria que ele se mudasse para a igreja, porque quando chega na igreja ele se transforma. Eu estava pensando até dar entrega nessa mudança para morar aqui. Mas beleza, ele é um bom pai. Aí o que Paulo diz para Timóteo também? Eu estou falando de 1 Timóteo capítulo 3, depois você lê. Paulo diz que ele tem que ter um bom testemunho dos de fora. O que isso significa? Que se Alberto for um patrão, como que eu vou saber se ele tem um bom testemunho dos de fora? Conversando com seus funcionários. Se o Alberto for um funcionário, eu tenho que ligar para a empresa que ele trabalha. Querido, aqui é do RH da Angeli Belém. Eu queria saber como é que é o Alberto aí como funcionário da empresa. Ah, isso é um absurdo. Não, irmão, isso é Bíblia. É por isso que a gente tem um monte de gente que ocupa funções na igreja, mas que tem um péssimo testemunho no trabalho. Obrigado, Alberto. Que não é o caso do Alberto. Amém, querido? Os caras disseram, vamos pegar Daniel. O primeiro lugar que eles foram foi aonde? Trabalho, meu amigo, que não tem crente. Vamos no trabalho. Com certeza no trabalho ele mostra quem ele é. Não puderam encontrar falta alguma, porque ele era fiel, não era desonesto e não era negligente. Irmãos, perceba as qualidades destacadas na vida de Daniel aqui, no versículo 4. Elas estão relacionadas ao seu caráter. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se nós somos fortes no conhecimento, na profundidade das escrituras, se nós somos fortes no serviço, porém formos fracos no caráter, não suportaremos as pressões dos últimos dias. Quantos estão entendendo isso? Aí o verso 5 fala assim, ó:
Nós estamos caminhando para o fim. Verso 5 fala assim, ó: estes homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Cara, quando eu li isso aqui, deixa eu te falar uma coisa. A única acusação contra você, a única acusação, olha para mim, que precisa pesar sobre você e sobre mim nos últimos dias eu não tenho o que falar dele, somente uma coisa: ele é um homem de Deus. Então, se eu quiser prendê-lo, eu tenho que criminalizar a fé. É isso que estão fazendo. O caráter é tão ajustado, a vida é tão íntegra, que nós vamos ter que proibir o relacionamento dele com Deus para poder acusar de alguma coisa. Você está entendendo isso? A única acusação que tem que pesar sobre nós nos últimos dias, irmãos, não está relacionada ao nosso caráter, e sim à nossa devoção. Eles vão ter que criminalizar a devoção para poder nos prender, porque a nossa vida tem que ser tão ajustada, mas tão ajustada, irmãos. O cara não pode ter uma carta na manga: não, mas você é um funcionário desleixado, chega atrasado, faz o serviço mal feito. Os morávios, um grupo que se vendeu como escravos para pregar para os escravos, eles eram fabricantes de móveis. E alguém um dia pegou um móvel, uma cadeira que eles produziam, e a cadeira, irmãos, perfeita. E alguém olhou a cadeira no fundo, e ela era tão polida embaixo quanto ela era polida em cima. E alguém questionou e falou assim: mas como assim, moço? Não precisa. Quem que senta embaixo da cadeira? E a resposta foi: tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é bem feito. Nós não maquiamos as coisas. As pessoas vão olhar a cadeira que eu fabrico e vão dizer assim: glória a Deus. Pensa num negócio bem feito. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Se eles quiserem nos incriminar nos últimos dias, eles vão ter que criminalizar a devoção, porque nós teremos uma vida tão ajustada, nós teremos uma vida tão alinhada com o princípio de Deus, que eles vão ter que proibir nosso relacionamento com Deus. Como foi que Daniel superou tudo isso, irmãos? Eu ministrei uma palavra esses dias na igreja, chamado a revolução do silêncio, ou a revolução silenciosa. A Bíblia diz que a voz de Jesus não era ouvida nas praças. Nós somos uma geração que queremos revolucionar gritando. Jesus revolucionou o seu tempo como uma ovelha muda. Ele não falou muita coisa, mas ele viveu de forma intensa. A nossa geração fala muito, o discurso é muito forte, mas a vida é muito fraca. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então eles foram no trabalho de Daniel, e eles disseram assim: rapaz, o cara é bom, faz tudo direitinho, é honesto, chega cedo, cumpre horário, não fica amarrando. E agora nós falamos o quê? Rapaz, tem que ser alguma coisa relacionada à fé dele, tem que ser alguma coisa relacionada ao seu Deus. Então eles vão até o rei, e aí o que eles fazem? Eles proíbem a oração durante um tempo. E é muito interessante, irmãos, porque quando eu olho para esse texto, eu olho para essa experiência, eu vejo que a pressão nos últimos dias é para nos separar de Deus, é para nos separar do Senhor, é para atrapalhar a nossa devoção. Só que como que ele vai fazer isso com uma geração que já é fraca na oração? Daniel foi chamado e foi informado: Daniel, é o seguinte, a partir de agora você precisa ficar um tempo sem orar. Aí Daniel falou: beleza, eu vou ali. Para onde que Daniel foi? Orar. Deixa eu te falar uma coisa:
vai chegar um tempo em que você vai precisar decidir se você vai ser biblicamente correto ou se você vai ser politicamente correto, porque as duas coisas não será possível. Houve uma lei dizendo assim, não pode mais orar. Aí Daniel, agora aqui conjecturando, falou como Pedro falaria no futuro. Eu respeito muito vocês são autoridade sobre nós, mas assim, cabe a mim obedecer mais a Deus do que a vocês. Nós vamos precisar estar muito convictos, irmãos, porque vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, é proibido buscar o Senhor. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de buscar o Senhor? Nós passamos por isso agora há pouco, irmãos. Proibiram reuniões públicas, a gente deixou até de orar, com a desculpa de que não podia buscar o Senhor. Não, é por causa da aglomeração. Por que tu não ora em casa? Não, porque é um tempo aí sem cultuar, então só cultua na igreja mesmo, não está podendo reunir, então vamos ficar aí. Não. Para a gente concluir, se nós não estivermos atentos, irmãos, nós iremos esfriar nos últimos dias. A nossa devoção vai esfriar. Porque nos últimos dias você será uma ameaça, se você continuar amando o Senhor. Você não será uma ameaça se você se tornar um criminoso. Você não será uma ameaça se você for um delinquente. Você será uma ameaça se você permanecer amando o Senhor sobre todas as coisas. Aí você se tornará uma ameaça. Está entendendo isso? As pessoas vão olhar e vão dizer assim, prenda ali o pastor Marcelo da Angelim Belém. Aí o cara vai dizer, mas meu amigo, estava passando um cara ali com uma tornozeleira, esse cara estuprou, esse cara assassinou alguém, não interessa, criminoso é você que está buscando o Senhor. Essa será a pressão dos últimos dias, irmãos. Está começando aí, Eu estou fazendo entender, gente. Essa será a pressão dos últimos dias. Mas isso aí presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que Daniel foi orar no seu quarto. Só que a gente lê errado o texto. Como que você acha? Eles proibiram Daniel de orar. Para onde que Daniel foi? Orar. E como que eles souberam que ele estava orando? Não, porque ele estava orando na janela. O texto não fala isso. A Bíblia diz que ele estava orando num quarto que tinha uma janela que apontava para Jerusalém. A Bíblia não diz que ele estava na janela. Então como que eles descobriram que ele estava orando? Você está pronto, irmão, para você estar trancado no seu quarto, ajoelhado, orando, e alguém de repente chegar com o pé na porta? Você está preso. O que eu fiz? Você está orando. Você está pronto para isso mesmo? Você está pronto para aprender a orar sem o mecanismo do celularzinho do lado tocando uma música? Porque não vai ser possível. Você vai ter que parar e orar em silêncio, porque se alguém ouvir você orando lá fora, é arriscado entrar, prender você e matar você. E eu não quero aqui, irmãos, trazer peso sobre você. Eu estou trazendo clareza sobre algo que nos espera no futuro. Se você não estiver pronto para isso, querido, eu arrisco te dizer, ou você entra num tempo de preparação, ou esquece esse negócio, vai ver a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Então você será uma ameaça para os últimos dias, não porque você se tornará um criminoso, mas porque você será um homem de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Entenda, para a gente terminar de verdade agora. Leia comigo o verso 10 do capítulo 6. Se você puder, eu queria que todos vocês lessem esse versículo. Põe aqui, por favor. Capítulo 10, aliás, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto,
em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes por dia, ajoelhou-se e orou. Preste atenção numa coisa. A Bíblia não diz que Daniel começou a orar a partir dali. A Bíblia diz que Daniel continuou orando. Preste atenção numa coisa. Os últimos dias não serão dias para você começar a ter uma vida de devoção. Os últimos dias serão dias para você permanecer em uma vida de devoção. Porque, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem uma vida de oração agora, que o teu pastor está todo dia aqui dizendo assim: gente, procura orar, gente, vai ler a Bíblia, irmão, vai buscar. Se você não faz isso agora, que você está sendo motivado a fazer isso, que você é livre para fazer isso, acredite no que esse irmãozinho aqui está lhe dizendo: você não terá essa vida de devoção quando a pressão chegar. Porque enquanto está todo mundo te motivando a orar, você não ora. Imagine quando a maioria das pessoas estiverem proibindo você de fazer isso. Se você não começar agora, você não começará no futuro. Crie esse hábito agora, irmãos. Ame o Senhor hoje, com toda a sua força. Busque a sua face agora. Hoje, tome essa decisão hoje. Porque isso não acontecerá quando as pressões chegarem. Quando o dia mau chegar, você não conseguirá fazer isso. Se você não busca agora, irmãos, acredite em mim, você não fará isso no futuro. Então, o ambiente de preparação para os homens dos últimos dias é o quarto de oração, a vida de devoção. Quanto mais eu permanecer de joelhos na oração, mais eu irei permanecer de pé na pressão. Tenha certeza disso. Aleluia. O que eu quero nessa manhã é trazer clareza sobre a sua vida, é animar o seu coração. Não é trazer medo, mas é trazer temor. O que eu quero nessa manhã é que você saia desse lugar aquecido. Amém? Então fique de pé, vamos orar.